Vocês já viveram, ouviram uma relação conturbada com o dinheiro? Aquele cartão de crédito que é sempre um estouro, a fatura é uma surpresa, a pessoa fica sem saber como pagar, a bola de neve dos parcelamentos, o dinheiro acabando logo no começo do mês. Vocês já viram também a relação boa com o dinheiro? Aquela pessoa que ganha pouco, mas ela tem dinheiro guardado, que ela consegue trocar de carro, que ela consegue viajar, que ela consegue reformar a casa, se divertir. Tem algum segredo nisso? Tem algum mistério? É milagre? É sorte? Bom, eu sempre acompanhei esse fenômeno de perto e vi as pessoas fazendo essa pergunta o tempo todo. As pessoas se perguntavam como os judeus conseguiam tanto dinheiro, como algumas pessoas conseguiam fazer tanta coisa ganhando pouco, como elas conseguiam ser bem-sucedidas. Bom, então eu fui atrás dessas respostas, li alguns livros sobre o judaísmo, sobre a relação do judeu com o dinheiro, e a gente vai descobrir hoje se é milagre, se é esotérico, se é sorte. Eu sou o Diego e vamos nessa. Antes da gente começar a falar de finanças e de dinheiro propriamente dito, temos que primeiro entender a história do povo judeu, ou dos hebreus. Eles são um povo da região do Oriente Médio. O Oriente Médio que tem um clima árido e semiárido. Eu diria que é um clima bem hostil. Então eles se tornaram seminômades, procurando um lugar para estabelecer a agricultura e a criação de animais, como ovelhas e carneiros. Mas eles foram perseguidos e ficaram como escravos no Egito por cerca de 400 anos. Então eles foram libertos, e essa libertação é representada pela linda passagem de Moisés na Bíblia abrindo o Mar Vermelho. Vagaram pelo deserto sentindo fome até se estabelecerem na Palestina, onde foram atacados pelos cananeus, filisteus e outros povos. Eles resistiram até serem conquistados por Nabucodonosor da Babilônia. Ficaram mais cerca de 70 anos como escravos até serem libertos pela Pérsia. Pouco depois foram atacados e dominados pelo Império Grego de Alexandre o Grande. Mas o Império Grego caiu para o Império Romano, que passou a ser o novo dono da região. Quando Jesus nasce em Israel, é durante o regime romano. Em pouco tempo depois, os judeus se revoltaram com os abusos romanos e foram dizimados por eles. E aterrorizados, sem saída, os poucos judeus que sobraram começaram a fugir para a Europa e para o Oriente Médio, num período que ficou chamado de diáspora judaica. Depois disso, mais perseguições se iniciaram. Foram perseguidos e condenados pela Inquisição. Alguns séculos depois, começaram uma forte rejeição contra os judeus, dizendo que eles tinham poderes demais, qualquer problema na economia era culpa dos judeus que estavam ficando ricos, eram culpa dos judeus que estavam se estabelecendo na arte, na literatura, na política. Começou um movimento chamado antissemitismo. O desejo de voltar para a Palestina era gigante. Então se tornou uma forte ideia na comunidade judaica o semitismo, ou seja, retornar para o Monte Sião. Por isso o ódio aos judeus é conhecido como antissemitismo. Enfim, já no século XX tivemos a perseguição do Partido Nazista, que não gerou só a pior guerra da história mundial, mas também o Holocausto judaico, que pôs fim a pelo menos 6 milhões de vidas judias. Só nesse pequeno resumo que eu fiz aqui da história judaica já deu para entender que ela é repleta de maus momentos. Escravidão, perseguição, guerra, fome, êxodo e diversos outros problemas. Esse que foi o divisor de água da sociedade judaica. Eles entenderam que se eles não estudassem, se eles não dessem valor aos recursos, eles não sobreviveriam. Imagina só, que você está na região do Oriente Médio, atravessando o deserto, regiões secas, com crianças, com idosos, com pessoas doentes, sem você administrar os recursos, comida, água, remédios, itens de sobrevivência como animais de transporte. Como no famoso livro de economia Mendes, em 2004, ele cita o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. A economia é o estudo das escolhas feitas pelas pessoas diante da situação de escassez. Esse é o resumo. Os judeus entenderam que se eles não estudassem, se eles não levassem a sério os recursos que eles tinham, a comunidade judaica teria acabado. As pessoas precisam entender que a economia não é nada mais, nada menos que o estudo dos recursos finitos. A gente vive num mundo finito. Se você não administrar a água, os bens de consumo, a comida, tudo isso acaba. Então, você levar a sério a economia
E a economia não é só no mundo macro, não. Não estou falando só da economia que a gente vê na televisão, que a gente vê os políticos fazendo, a bolsa de valores. Economia no pequeno lar. Quando sua mãe vai lá no supermercado e ela compra comida e ela separa para fazer 3 porções para durar uma semana, ela está fazendo economia. Ela está fazendo com que aqueles recursos finitos durem mais tempo do que o necessário. Percebam que não existe nada de milagroso, não existe nada de fantasioso. A relação dos judeus com o dinheiro é só uma relação de respeito e compreensão. Quando os judeus começaram a administrar os bens de consumo, eles passaram ensinamento para os filhos, que passaram para os netos, que passaram para os bisnetos. Os judeus chegaram na Europa e foram proibidos de fazer diversas profissões. Então eles foram empreender, foram montar lojas, foram revender produtos e continuaram estudando. Se tornaram grandes banqueiros, emprestavam dinheiro aos reis, viraram consultor de muitas monarquias, ajustando economias, economia na Espanha, economia em Portugal. Foram economias que foram ajeitadas pelos ensinamentos, pelos conhecimentos dos judeus. Então essa é a grande relação do dinheiro: noção, conhecimento e respeito. E para a gente compreender melhor essa situação do que eu estou falando, eu separei para vocês aqui 3 exemplos de gastos que eu quero que a gente vai debater um pouquinho depois. Prestem atenção. A primeira personagem que eu quero apresentar para vocês é a Dona Lúcia. A Dona Lúcia, além de adorar receber visitas, ela ainda trabalha com a revenda de produtos cosméticos por revista. Então surgiu para ela a necessidade de comprar um sofá novo, visto que o dela estava em péssimas condições. Ela então visitou algumas lojas, olhou alguns preços, modelos, tamanhos, e quando ela encontrou um sofá que a agradou e coube dentro do seu orçamento, ela fechou a compra. A nossa segunda personagem é a Dona Neide. A Dona Neide volta todos os dias do trabalho e vê um sofá numa vitrine de uma loja que deixa ela boquiaberta. Ela sonha um dia poder comprar aquele sofá. Ela acha ele muito lindo, porém ele é muito caro. Porém, certa vez ela recebe em casa um cartão de crédito do seu banco, liberando um alto valor de limite. Ela não pensa 2 vezes, então ela corre para a loja, compra o seu tão sonhado sofá parcelado em muitas vezes. A nossa terceira personagem então é a Dona Carmen. Certo dia, a Dona Carmen recebe uma mensagem no celular de uma amiga que ela não via há muitos anos. Essa amiga estava convidando ela para tomar um café. Então ela aceita o convite e vai até a casa dessa amiga. Chegando lá, ela fica impressionada com a casa. Uma linda casa, uma decoração refinada, móveis caros. Ela se impressiona quanto aquela amiga prosperou. E em especial o sofá. Ela senta num sofá caro, de couro. Ela percebe o quanto aquele sofá é caro. E ela fica extremamente impressionada com ele. Então, alguns dias depois, ela vai até uma loja, encontra o sofá igual ao da amiga, vê que o valor é extremamente alto, mas ela não hesita. Pega o seu cartão, compra aquele sofá parcelado em 24 vezes. Então, agora que eu mostrei para vocês esses 3 exemplos, eu preciso dizer que só existem 3 forças no mundo que movem uma compra, que fazem uma pessoa realmente passar um cartão, assinar um cheque ou entregar um dinheiro, que é o desejo, a necessidade e o status. O desejo é uma compra que você quer se agradar. Você fica olhando fotos de um carro legal, fica desejando uma bicicleta, uma roupa bonita, e aí você compra para seu deleite. Aquela famosa frase: se eu não me presentear, quem vai me presentear? Esse é um movimento de compra muito comum. O segundo exemplo é o de necessidade. A necessidade, apesar de ser um sentimento bem forte, que parece ser bem irracional, nesse caso ele é o contrário. Quando você faz uma compra por necessidade, você é extremamente racional, porque você leva em conta preço e a qualidade, buscando o equilíbrio, que é o famoso custo-benefício. Já o terceiro exemplo é o do status. O status ele é parecido com o do desejo, porém você não está se preocupando com o seu deleite pessoal, e sim com o deleite do próximo. Você viu um carro muito legal. Essa pessoa parece ser muito bem sucedida. Essa pessoa parece ser mais feliz porque ela tem esse carro. Então você quer comprar aquele carro para que as pessoas pensem a mesma coisa de você. Acho que depois dessa explicação ficou bem fácil reconhecer nessas 3 senhoras quem realizou qual comportamento, né? Então deixa nos comentários se você conseguiu identificar esses comportamentos, se você já viu na prática ou você já praticou algum desses comportamentos de compra. Deixa aqui nos comentários para a gente poder bater essa ideia.
Eu vou deixar com vocês também o link do livro que eu citei no começo e mais alguns livros sobre o assunto que são bem interessantes, e vou deixar para ajudar dentro desse tema todo o link do Cuponomia. O Cuponomia tem tudo a ver com o tema que a gente conversou aqui hoje. Ele é um aplicativo de celular e uma extensão de navegador que te ajuda a economizar oferecendo descontos e cashbacks em mais de 2.000 lojas. E para ser ainda mais legal com vocês, usando o link que eu vou deixar aqui embaixo, você já ganha na hora R$5 na sua conta do Cuponomia. Acesse aí, aproveita os descontos, aproveita o cashback e já dá o primeiro passo para poder viver a economia. E antes eu preciso deixar uma coisa bem clara, eu não estou dizendo para vocês que é preciso passar fome, guerra, perseguição, necessidades para entender sobre dinheiro, para entender sobre economia, não é nada disso. Mas a noção de que as coisas são finitas, de que situações ruins podem acontecer, ela é fundamental. Todos os economistas e analistas de finanças dizem a mesma coisa, que é preciso ter reserva de emergência, investimento de curto, médio e longo prazo. As coisas acontecem, crises financeiras, problemas de saúde, eventualidades. Passar por essas situações com uma base econômica estável te deixa muito mais forte para as outras coisas. Bom, pessoal, muito obrigado a todos que ficaram comigo até aqui. Vocês estão fazendo parte de uma jornada incrível. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta aqui embaixo para a gente debater os assuntos. E se achar que vai servir para alguém, pode compartilhar, que isso me ajuda demais. E não se esqueçam que depois eu volto. Falou!